Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Discurso do pré-candidato à presidência Ciro Gomes. O Brasil vai amanhecer em guerra se Lula for eleito. Ciro Gomes fez essa declaração em face, muitas vezes, dessas pesquisas que vêm sendo divulgadas e que mostram uma ampla maioria de Lula, quando não se vê essa maioria nas ruas, nos encontros públicos que ele realiza, não se vê essa procura das pessoas pelo suposto líder das pesquisas. Daí o Ciro faz essa reflexão, apontando para uma direção de que seriam pesquisas encomendadas, seriam pesquisas fajutas. Geralmente esse discurso é muito utilizado durante campanhas eleitorais contra pesquisas eleitorais. E ainda mais por conta daquilo que aconteceu em 2018. Particularmente, eu não gosto de discordar de pesquisas, mas em 2018, praticamente todos os institutos erraram ao dizerem que o presidente Jair Bolsonaro não parecia ter disposição suficiente para ir ao segundo turno e, caso fosse, perderia para todos os candidatos. Perderia para o Alckmin, para o Ciro Gomes, perderia para o Fernando Haddad. Também houve episódios lamentáveis na campanha eleitoral de 2014, quando a Dilma foi reeleita contra todas as probabilidades estatísticas e com o apoio dos institutos de pesquisas. Naquele período, apenas o Paraná Pesquisas acertou o resultado do segundo turno, colocando junto com a Dilma o Aécio Neves, porque todos os demais davam a Marina Silva indo para o segundo turno com a Dilma Rousseff. E no segundo turno, o Paraná Pesquisas também previu uma possível vitória do Aécio Neves, que terminou não se confirmando. E aí ficaram suspeitas, ficaram dúvidas em face daquele fato de que 18 horas e 19 minutos as urnas eletrônicas sofreram uma pane e parou a apuração. E depois, naquele momento, a eleição estava favorável ao Aécio. Isso são fatos de 2014, tá? E daquele momento em diante, quando voltam as urnas a funcionar, a Dilma já estava em maioria, a Dilma já estava em vantagem e terminou ganhando a eleição. Então, o que é que o Ciro sugere? O Ciro sugere que esses discursos de pesquisas, essas narrativas, visam compatibilizar um possível resultado fraudulento, compatibilizar a narrativa dos institutos de pesquisa, na sua grande maioria vinculados ao PT, vide aí depoimentos de Antônio Palocci, que foi o homem da mala preta do PT durante muitos anos, foi secretário, foi ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil, foi coordenador de campanhas eleitorais do Lula, da Dilma, enfim, é uma pessoa que conhece a fundo os segredos do PT. E o Palocci disse que o PT encomenda pesquisas, encomenda com um destaque para essa palavra, encomenda, que pode significar a pesquisa encomendada com o resultado que o partido gostaria de contar. Mas a matéria do Poder 360, ela é bem elucidativa sobre essa afirmação do Ciro Gomes, que é um candidato que ele tem se notabilizado por fazer previsões, né? Ele gosta de fazer previsões. Eu acho até que ele deveria mudar aí a sua condição de candidato a presidente, eterno candidato a presidente da República, para alguma coisa assim como Babalorixá cearense. Bom, ele diz o seguinte: o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou que o Brasil vai amanhecer em guerra caso Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seja eleito presidente. A declaração foi feita na segunda-feira, dia 6 de junho, durante entrevista ao Flow Podcast. Abre aspas para o Ciro Gomes, tá? Você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? Em guerra, isso é evidente. Você acha que o Lula tem condições de oferecer uma agenda de enfrentamento da corrupção, que é um problema gravíssimo do Brasil? Ele tem alguma condição? Ele não tem condição alguma nem de falar no assunto do combate à corrupção. Pelo menos nesse aspecto o Ciro está acertando, viu? Questionado sobre qual seu plano para chegar a um eventual segundo turno, aí ele já entra no campo das probabilidades, das hipóteses impossíveis, né? Ciro afirmou que tem como estratégia atingir os eleitores de Bolsonaro e Lula. O ex-governador do Ceará disse que tem como objetivo conciliar o Brasil. Segundo ele, os eleitores não querem de volta a esculhambação de Lula e do PT, portanto ele tem centrado críticas muito pesadas ao PT, principalmente a Lula. E eu tenho uma outra notícia aqui, que é o José Dirceu, condenado a 30 anos de reclusão nas operações de combate ao mensalão e, claro, no petrolão. Ele fez esquemas de corrupção em todos os governos do PT e deveria estar na cadeia. Mas sabe onde é que o Zé Dirceu está?
coordenando a campanha de Lula. É verdade, ele está coordenando a campanha de Lula. A imprensa descobriu, está aqui em todos os jornais, em todos os portais. Disseu volta à cena em articulações eleitorais na pré-campanha de Lula. Ex-ministro costura acordos em palanques regionais, coleciona encontros com atores principais da política nacional e opina até na movimentação de Alckmin. Veja a que Alckmin foi reduzido. O Disseu foi escalado agora para definir a agenda de Alckmin junto ao empresariado e junto ao agronegócio, né, aquele pessoal que tem a pretensão de apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Alckmin, de governador de São Paulo, de candidato a presidente da República em 2 oportunidades, de liderança de uma oposição bastante aguerrida na época do PT, se torna uma pessoa hoje comandada, teleguiada pelo José Dirceu. Eu, sinceramente, não pensei que viveria para ver esse caos na política nacional, essa turbulência na política nacional. E para fechar o nosso vídeo, o Luiz Fux fez um pronunciamento público onde ele disse que o eleitorado brasileiro, a população brasileira, ele não falou eleitorado, né? Mas quando ele falou a população, ele inclui, claro, os eleitores. Não podemos nos esquecer dos escândalos do Mensalão, do Petrolão, dos dinheiros que foram desviados nos governos anteriores, né, dos governos do PT, portanto ele se refere especificamente aos governos do PT, e todo esse volume de recursos que foi retirado numa sangria desatada da população brasileira, que gerou aquela situação falimentar de 12,7 milhões de desempregados, de mais de 600 mil empresas que fecharam suas portas, de mais de 320 mil empresas que saíram do Brasil porque não aguentavam mais ver os seus recursos serem roubados pelo PT. Então o Luiz Fux ele fez esse discurso, claro, eu estou aqui dando a roupagem à temática e abordando o discurso do Luiz Fux, porque é um discurso muito grave. Ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal e ele mostra exatamente o fato de que o eleitorado brasileiro, a população brasileira, não pode ter a memória curta para passar a mão, para passar o pano por cima de todos esses escândalos que nós vivenciamos no período recente da nossa história. E mais, tudo comprovado, houve condenações e houve principalmente, a comprovar isso, a devolução de dinheiro desviado ao erário brasileiro por esses maus elementos. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a todos vocês que estão sempre conosco. Peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Não esquece de assinalar aí no sino, né, das notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Um grande abraço, boa semana e até o nosso próximo encontro.